Boa noite. Bom, o nosso trabalho é relacionado às rotas nacionais, fragmentando os roteiros turísticos sobre Ouro Preto. Bom, o nosso debate é sobre o turismo focando nas formas de apresentar a nacionalidade com base nos discursos turísticos de Ouro Preto. É uma análise sobre o agenciamento e sua inserção no cotidiano dos moradores, e de que modo a propaganda turística oficial da cidade, que reveste uma série de significados, é agenciada pelos moradores ao reivindicar seus direitos, identidade e lazer. Bom, Ouro Preto é localizado em Minas Gerais. Ele é considerado um patrimônio histórico e artístico nacional e da humanidade. Ele é considerado, dentro do circuito turístico, uma cidade histórica mineira. Ou seja, ele é um conjunto do patrimônio englobando monumentos civis e religiosos, museus, chafarizes, bens imóveis, além de esculturas e ornamentos religiosos, como encenações e cenários de memórias e histórias, raízes e tradições brasileiras. Ele foi feita uma inclusão na Unesco de Ouro Preto, considerado Patrimônio da Humanidade, em que Ouro Preto é um acervo comum dos povos. Pode ser assim ser conhecido como partilhado por meio do turismo. Bom, Ouro Preto normalmente é conhecida como uma atividade de lazer para as pessoas, na qual, além da atividade de lazer, elas têm contato com diferentes culturas apresentando as singularidades nacionais, ou seja, consumo e circulação de pessoas realizando trocas e intercâmbio de experiências. Bom, além disso, no livro, ele destaca um argumento do Stuart Hall, de 1995, em que diz: modos pelos quais processa a imaginação sobre a nação. Não apenas as suas instituições, mas também os símbolos, as histórias e os discursos que a compõem, diferenciando-as de outras nações. Bom, além disso, o livro traz sobre a importância do significado da nacionalidade, em que ele descreve que é o campo de luta entre os indivíduos que vivem em uma sociedade marcada por diferenças, os quais negociam e disputam as imagens nacionais. Além disso, ele também destaca uma citação sobre Rubens, de 1984, em que diz: variando os posicionamentos sociais, alteram-se as histórias, evidenciando-se as disputas e negociações entre os vários grupos que fazem parte dessa comunidade e do jogo de identidades entre os atores sociais. Ou seja, é sempre importante observar os significados diversos que são articulados pela atividade turística dentro da cidade. Bom, ele também traz a importância e o significado do balanço da literatura. Ou seja, Ouro Preto foi uma cidade tombada. E como que é esse processo de tombamento? Ele significa a preservação dos bens e imóveis. É uma passagem do que era de posse particular ao conjunto formal e simbólico da nação. Quando o bem imóvel ou imóvel que seja é tombado, ele passa a representar o país e possui documentos de identidade, sendo guardados e estudados por um corpo de especialistas que acessam e fornecem um caráter de prova documental, memorial e simbólica, assim fornecendo a atenção à singularidade própria de cada país. Para esse tombamento ter sido feito em Ouro Preto, Getúlio Vargas foi muito responsável por isso, pois ele fez a implementação institucional de um serviço que propõe proteger, preservar e definir o nacional, dando ênfase à produção cultural, buscando o engajamento dos intelectuais no processo de construção do Brasil moderno através do Estado. Então, ele fez a construção de uma legitimidade política nacionalista respaldada pelas práticas e tradições de vários aspectos da cultura popular brasileira, na qual os maiores exemplos é o futebol e o carnaval. E o poder oficial é representado pela Embratur e pelo IPAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em que eles apresentam oficialmente a cidade como acervo de posse coletiva da nação, o depositário das memórias e personagens sobre o passado brasileiro. Bom, Ouro Preto normalmente ocorre as visitações e as peregrinações que visavam o conhecimento e aprendizado, na qual chamavam da nossa identidade brasileira. Bom, Mário de Andrade e Gilberto Freire, eles eram da oposição de Getúlio Vargas. Então, eles tentavam construir a chamada brasilidade, na qual consistem as obras que tiveram maior repercussão naquela época. O Freire foi muito importante naquela época porque ele era considerado na literatura como um grande pioneiro que consagrou positivamente o fator miscigenado das três raças, índia, negra e branco, para a formação do caráter nacional.
O brasileiro seria o mestiço, resultado dessas relações dessas raças pioneiras, na qual foram intermediadas e condicionadas pelo sistema monocultor latifundiário. Bom, e também ele cita a importância do Lúcio Costa, na qual ele trouxe uma nova crença naquela época, a crença do estilo colonial, das casas grandes, com varandas, na qual seria a resposta arquitetônica brasileira, na qual chamou muita atenção. Então, através dessa nova olhar para a arquitetura, ele mostrou a materialidade da cultura brasileira do passado e apresentava o presente para ilustrar a boa tradição do país. Então, essa nova descoberta que ocorreu em Ouro Preto foi um modo de recriar a sua identidade com sua transformação nacional em 1933. Em 1937, foi colocada sob proteção e guarda do SPAM, representando uma nova oportunidade de crescimento para a cidade. Possibilidades dos moradores recriarem simbolicamente a cidade, mudança da capital mineira para Belo Horizonte, em 97, que fez com que Ouro Preto perdesse a identidade. Com sua elevação, criou embates para saber quem possuía a maior legitimidade para ficar por sua conservação, restauro e pela catalogação dos bens envolvendo as disputas entre sujeitos implicados. Instituição como o SPAM e o Instituto Histórico de Ouro Preto. Pertencendo ao patrimônio nacional, propiciou a Ouro Preto um meio de crescimento econômico, uma vez que a cidade pôde ser investida com a característica turística. A cidade de Ouro Preto foi integrada ao circuito turístico em outro momento da história política, no golpe militar de 64, intensificando a teatralização do patrimônio vinculado às cidades históricas, a rota turística, principalmente em 66, com a criação da Embratur. Investimento em Ouro Preto. Ele permitiu a ampliação de trocas em relação aos símbolos e significados em torno de sua construção como cidade de patrimônio. As trocas não só de discursos, mas sim de relação entre as pessoas que vinham visitar a cidade, compartilhando diferentes experiências e instalando a reciprocidade em interação pelo lúdico do lazer turístico. As propagandas demonstravam a beleza da cidade e o motivo de sua denominação histórica. Nas propagandas procuravam trazer os bens, os monumentos, os personagens e a história da cidade, configurando a historicidade de Ouro Preto. É um espaço que une todas as dimensões da natureza, a erudição, da extração de minério até os aspectos e faces dessa rica e fértil veia artística, como atestam as obras de arte. Alajadinho e Chico Reis foram dois personagens ilustrativos que se destacaram na história de Ouro Preto, pois ambos misturaram a própria história junto com a da cidade, trazendo vários significados que estão entrelaçados em torno de Ouro Preto. Eu vou falar um pouco mais sobre o Aleijadinho, o grande artífice da cidade onde construiu, esculpiu e ornamentou-a. Os museus os representam, neles suas obras estão expostas, e assim sua lembrança garantida. Sobretudo, o aspecto dramático de sua vida. Ele é um misto de artista e herói. Artista porque seu talento foi notável e sobressaiu todos os outros, e herói pela quantidade de obras que produziu, por ser filho da escrava e ter tido ainda assim tanto reconhecimento e por interpretado a doença misteriosa. Para quem não sabe, o Aleijadinho ficou conhecido assim porque ele teve uma doença que foi atrofiando suas mãos e seus pés. E mesmo com esse obstáculo, ele conseguiu continuar na sua carreira de artista, amarrando pincéis, etc. Aqui são algumas das obras que eu consegui achar na internet. A Igreja de São Francisco de Assis, que foi arquitetada por ele. Também tem algumas obras dele dentro dela, só que não consegui achar. E uma escultura de profeta. Ele tem várias dessas, só que eu achei essa que consegui ver que era realmente dele. Ouro Preto, a memória escrava. Ouro Preto é construída como um espaço de conquista dos bandeirantes em busca do ouro, do sonho da liberdade e da coroa, das regiões de Minas e do trabalho escravo. As propagandas turísticas, elas transformaram a escravidão em um capítulo de história de Ouro Preto, sem salientar o aspecto de violência, e sim como de conquista mesmo. Em memória do tempo escravo é representada por lugares que foram senzalas. Hoje em dia, esses lugares eles são bares,
restaurantes, e eles funcionam como locais históricos. Principalmente pela imagem heróica do Chico Rei, que era um escravo que virou herói de Minas. Patrimônio e atrativo turístico. As igrejas, como grande parte do acervo tombado, chamam a atenção dos turistas, principalmente no período da Semana Santa, que é quando acontecem diversas procissões, o momento em que os moradores eles vão para reescreverem a fé, eles demarcam os espaços, aí os moradores frequentam o local, né, pelas procissões, e os turistas também. Muitos turistas eles vão na Semana Santa prestigiar. Também a imagem de Chico Rei, que é apresentada aos turistas. Ele é o grande nome contribuinte na construção da igreja Santa Ifigênia. Chico Rei, ele era rei na África, ele veio para cá, né, como todos os outros, para ser escravizado. Só que ele, por trabalhar e conseguir bastante ouro, ele conseguiu a liberdade dele e ele ficou considerado como rei ainda aqui. Aí aqui tem umas... A igreja de Santa Ifigênia era frequentada por negros livres ou escravos. A maioria, a memória escrava foi contemplada por esse atrativo. Nas festas, os rituais que acontecem em Ouro Preto, traz diversas dramatizações e significados culturais, ou para discussões dos direitos. Os atores eles trazem a imagem dos personagens principais, né, a Aleijadinha e Chico Rei, por terem tido marcas da escravidão e também da liberdade. Aí traz bastante discussões referente a isso, a liberdade e tudo mais, também como a época da escravidão, a época do começo do Brasil, da descoberta do Brasil. A imagem de Chico Rei é apresentada aos turistas de forma curiosa. Um rei com nome simples e do povo, e sua vida é narrada em conjunções com o percurso turístico obrigatório junto à igreja. Então, os turistas vão conhecendo as igrejas e tudo mais, também vão conhecendo a história do Chico Rei, do Aleijadinho, e assim por diante. Aí aqui algumas imagens, a primeira é da igreja. Aí tem a imagem da mina, onde Chico Rei trabalhou, onde ele conseguiu o ouro. Ai, gente, desculpa, minha irmã. E a terceira imagem é uma representação de Chico Rei. Morador versus patrimônio da humanidade. O fato de ser patrimônio da humanidade inclui Ouro Preto no rol de um conjunto total de acervo artístico. Como foi apresentado pela Alita, referente a ele ser patrimônio da humanidade pela Unesco, os moradores locais se sentem orgulhosos pelo esse privilégio e pela possibilidade da relação de trocas e experiências com os turistas, fazendo apropriação da responsabilidade da guarda, proteção e manutenções, desculpa. Apesar de se sentirem bem orgulhosos, os moradores, eles também se sentem com deveres, né, referente ao local onde eles moram, por ser um patrimônio. Um dos contras de residir em uma cidade patrimônio são as interdições para as manutenções. Posse coletiva da nação. Ouro Preto assume significado de posse coletiva ao ser enunciada como posse da nação pelas propagandas turísticas e os órgãos oficiais. Dessa forma, permite várias leituras e representações, na visão dos moradores, dos oficiais e também para o turismo. Cada
órgão ou pessoas veem de uma forma diferente. Para os turistas, como atrativo, como local de passeio, para os moradores, não só o local onde eles moram, mas também aquilo representa para eles muita história, muita cultura, muita memória. Os moradores têm como sua identidade, ao mesmo tempo que vem como um atrativo voltado para os turistas. E o turismo, ele permite colocar em circulação as várias relações entre as pessoas e suas nações. Apesar de ser nacional, as pessoas terem, mesmo os brasileiros ou os estrangeiros que visitam, eles compartilham suas culturas, compartilham as relações, né, suas experiências, incorporando e tendo apropriações simbólicas diferentes, por meio dos objetos, dos museus, das esculturas, etc. Turismo e cultura do Ouro Preto. A preservação do patrimônio cultural fez com que os moradores, ao mesmo tempo que veem o patrimônio voltado aos turistas, também veem como parte da sua identidade. O turismo coloca em movimento as origens, naturalidades e comunidades de indivíduos, ampliando as relações e o leque de amigos, assim havendo compartilhamento entre culturas. Como eu falei do slide anterior, tem muitas trocas de experiências, culturas e histórias. As trocas entre os turistas e moradores podem ser diversas. O turismo, além de atividade onde ocorre o consumo e a venda de um produto e de uma experiência, também tem um enfoque nas interações de pessoas, no compartilhamento dessas pessoas e na construção entre elas, nas relações das pessoas. Entrando nesse assunto das trocas, quando a gente fala dos souvenirs, dos quadros, as esculturas, eles servem como forma de troca e são lembranças da interação entre as pessoas que foram visitar a cidade e o anfitrião que está recebendo as pessoas naquela cidade. E reflete as palavras de mal sobre as dádivas trocadas. Tudo se passa como houvesse troca constante de uma matéria espiritual, compreendendo coisas e homens, entre os clãs e os indivíduos, repartido entre as classes, o sexo e as gerações. E além dessas trocas de coisas materiais, eles falam muito da questão do abraço, que quando velhos amigos se abraçam, também compartilham sentimentos e experiências. E isso vale para a questão de velhos amigos e também para a questão de anfitrião e convidados. E quando eles falam dessa relação de troca, de lembranças, de abraço, eles trabalham o turismo como um fator social global, não só a ida de turista que vai trazer dinheiro para a cidade, ou alguma coisa assim, mas como um fator que engloba todas as outras faces, que o turismo pode ter o lado emocional, pode ter o contato, pode ter a conexão, e não só a ida em si, por si só. O Carnaval de Ouro Preto é tido como um dos melhores do interior mineiro. Essa foto aqui é do Carnaval de 2017. Os participantes das escolas de samba são os próprios moradores. Lá em Ouro Preto tem um carnaval de desfile mesmo, de escola de samba, e também tem os blocos de rua, como que é visto na foto aqui. As pessoas de fora, os turistas que queiram participar dos desfiles, eles têm que comprar a fantasia deles e também têm que participar dos ensaios da escola. Então, eles não podem chegar do dia para a noite querendo apresentar, desfilar na escola sem ter ensaiado, porque eles não vão conseguir. E os blocos são mais acessíveis para o turista, já que os turistas não conseguem participar tanto dos desfiles. E os blocos, eles possuem divisão de estudantes e moradores fixos. Os moradores fixos têm os blocos deles voltados mais para aquela questão do carnaval mais raiz, com marchinhas e tudo mais. Os estudantes estão mais para curtir a cidade, vão mais para beber e vão mais para esse clima de carnaval moderno. O carnaval ele também permite uma leitura do que está em debate na cidade de Ouro Preto, porque eles falam das manifestações condizentes. Será que o carnaval é uma manifestação condizente de lá? Porque traz muito turista para lá no carnaval. Mas lá é uma cidade histórica. Será que lá está pronta para receber o carnaval?
E aí, ainda dessa questão, eles falam da descaracterização da cidade, porque as escolas de samba são muito parecidas com as escolas do Rio de Janeiro. E eles falam que não mostra a cultura de Ouro Preto, tá trazendo coisas de outros lugares. E os sons tocados também, como axé, samba, pagode, não fazem parte da cidade. Porque o que faz parte da cidade, na questão deles, seria marchinhas, músicas mineiras, entendeu? E aí, isso que é a questão do carnaval lá, que ainda não está muito frequentado, é muito conhecido, porém tem esse debate, porque é uma cidade patrimônio, é uma cidade tombada. Então, será que vale a pena ter o carnaval lá? Como será que funciona? E aí, ela, por ser tombamento, é um patrimônio nacional, mas ela deve ser conhecida pelo regional dela. Então, se no carnaval, que é uma das principais eventos que vai o turista para lá, a cidade não consegue mostrar o regional dela, então não vale a pena tanto ela ser um patrimônio nacional. Estou marcando, pode ir fundo, pode ir fundo. E também outra questão muito interessante de Ouro Preto é que é uma cidade turística e ela precisa saber receber. Então, ela já é tombada, ela já é conhecida. Então, os turistas, eles precisam se sentir acolhidos nessa cidade e ainda entra muita questão da educação dos moradores locais, como foi citado no livro, pelo menos. E aí entra no segundo tópico, que é necessário fazer um balanço sobre os significados dos tombamentos para os moradores. Ou seja, os moradores precisam saber o que é o tombamento, precisam saber que ali é uma cidade histórica e eles precisam participar da atividade turística dali, né? Porque já é tombada, vai fazer o quê? Já é conhecida. E aí a cidade ela precisa proporcionar infraestrutura adequada aos turistas e gerar emprego para os moradores, e assim os moradores se sentirem dentro dessa questão da cidade histórica, do tombamento. E aí um dos desafios é entender e constatar a cidade estática, que é a cidade do tombamento, que tem a parte histórica, com a cidade dinâmica, que recebe o carnaval, que recebe outras feiras. Então, precisa entender, constatar, colocar essas duas cidades de uma maneira que ela seja forte das duas partes. Gente, não dá, calma aí. Calma aí. Ô, Vini, tá sem áudio. Um dos desafios é entender e constatar essa cidade estática com a cidade dinâmica que se faz presente no dia a dia dos moradores. Então, os moradores eles estão participando dessas manifestações que acontecem em Ouro Preto, do carnaval, das outras festas, e eles precisam estar por dentro de tudo que acontece. Eles precisam participar da cidade ativamente, senão a ideia de turismo não faz tanto valer a pena para a cidade. É isso. Bom, é Gente, isso, usou o professora. A livro. gente colocou a referência bibliográfica em relação ao livro. Depois a gente buscou as informações para fazer o nosso seminário. Pode passar. E aqui são os integrantes da apresentação do trabalho. Muito obrigada e tenham uma boa noite, professor.